iniciar a nossa homenagem ao doutor Fábio, convidar o doutor Lérgio Luan para poder, inicialmente, proferir as palavras. Sentar-se aqui. Foi uma certa idade, escada e máscara não conviam. É. Bom dia a todos. Escrevi um improviso aqui. E nós vamos tratar sobre o nosso querido Fábio Morinil. Bom, Justíssima Senhora Presidente Selma o Sabra, em seu nome eu cumprimento a todos. Eu quero cumprimentar de forma especial, e por um motivo não estar aqui hoje, não pôde chegar aqui, a sua companheira de mais de 60 anos, é a Maria Lúcia, assim como seus 3 filhos. Estou aqui para homenagear uma pessoa nessa hora de saudade. Gostaria de estar, mas é a nossa homenagem. Não propriamente pela saudade, mas pelo reconhecimento do legado que ele deixou. Eu falo de Fábio, simplesmente Fábio. Todos sabem quem é Fábio. Fábio Cupertino Molinino. Tem um ensinamento que diz: o homem morre 2 vezes. A primeira quando deixa a vida e a outra quando deixa a história. Então desaparece as suas referências. Essa última vai demorar muito para o nosso querido homenageado acontecer. Sempre envolvido com a melhoria no ensino dos próprios servidores do Estado, desde com a sua vida por mais de 50 anos aqui no Estado, de 1961 a 2011. A inquietude o levou a escrever um de seus livros com esse título, Inquietude do Trabalho Médico, entre vários outros que ele publicou. A imortalidade não é a do indivíduo, mas é da sua obra. Fábio vai demorar muito para ser isso. Eu conheci o Fábio no CT, acho que está melhor falar direto, né? Tem que falar por causa da transmissão. Eu conheci o Fábio em 1969, no CTI do Souza Guiar. Ele era rotina, né? Nós éramos acadêmicos bolsistas. Jogava com os nossos professores. Ali que aprendemos muito de diabetes. Né? É muita cetoacidose diabética, muito pode traumatizar. E estava recém-inaugurado aquele setor. Essa amizade progrediu. Em poucas cartas que chegavam no Frio de Chicago, em Moral, eram dele, sempre atencioso. Para manter uma comunicação comigo durante os 5 anos que eu estive fora. E quando eu voltei, a minha surpresa, ele era o chefe da clínica médica do Hospital do Servidor do Estado, onde eu volto. Portanto, foi Guiar, servidor do Estado, nossa academia, a Abrams, jantares, caipirinhas e outras coisas mais que nos uniam. Ele foi chefe do setor de endócrino de 83 a 87. Na clínica médica de 87 a 95. Foi divisor da imunogenética no período dos servidores, uma parceria com o INCA, de 87 a 90.
Ele foi comigo, ele foi diretor da divisão médica do Hospital dos Servidores de 2005 a 2011, o tempo que estive lá como diretor. Eu tive a honra de trabalhar com ele, uma pessoa doce e maravilhosa. Fábio Cupertino Molinil, foi endocrinologista formado pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Hoje, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1960 que ele formou. Foram 63 anos lidando com a medicina, membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, ocupando a cadeira 56, e trabalhou até o fim de sua carreira no Hospital do Servidor do Estado. Faleceu agora, dia 28 de julho, deixando um legado de contribuições para a clínica médica e endocrinologia. É membro emérito da Academia de Medicina. E ora, governador. É imortal e, portanto, lembrado pela memória acadêmica para sempre. Lembro das cartas que trocava. Uma das poucas que chegavam. E não tinha ideia de como aquelas cartas me fortaleciam. Obrigado, Fábio. Termino quando a frase que ele mais o atraía no nosso servidor de Estado, na entrada, tinha uma frase dita por Alcides Carneiro, na inauguração, que fala assim: esse hospital nasceu da bondade dos que sentem e viverá da confiança dos que sofrem. Obrigado, Fábio, por ter existido. Obrigado a todos. Eu queria, a acadêmica Keila tinha pedido para fazer uma leitura, então eu vou passar para ela e depois o doutor Aquiles e o doutor Zaguri também estão querendo falar. Na verdade, é uma mensagem. Como é que saiu? Desculpa, é uma mensagem da Cláudia Jacinto, né? O saudoso acadêmico Fábio Cupertino. Ele foi referência em clínica. Então, a Cláudia sentiu demais a partida dele e trabalhou muito com ele desde bem jovem. Ela fez uma pequena mensagem que eu vou ler agora. Ele foi referência em clínica médica. Foi membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, ocupando a cadeira 56. E trabalhou até o fim de sua carreira no Hospital Federal dos Servidores do Estado, seu segundo lar, como considerava, de onde partiu para a eternidade. Hospital que ele enaltecia em sua glória e tradição como de referência, destacando seu pioneirismo na residência médica. E não só escrevendo com muita propriedade a história desse iluminado nosocome, mas contando-a para todos nós, colegas mais novos, do staff, que portávamos orgulhosamente o jaleco com letras vermelhas, e nossos residentes internos e estagiários, a mesma história. A mesma história, passada oralmente debaixo da amendoeira do nosso pátio, ao fim do almoço, ou em horas de descanso na divisão médica. Às vezes eu esqueci do papel.
Desculpa, gente, veio no papel, mas eu, na hora eu abri aí a bolsa, cadê o papel? Não sei onde eu botei. Ah, então, não só escrevendo com muita propriedade a história desse iluminado nosocômio, mas contando-a para todos nós, colegas mais novos do staff, que portávamos orgulhosamente o jaleco com letras vermelhas, e nossos residentes internos e estagiários. A mesma história, passada oralmente debaixo da amendoeira do nosso pátio, ao fim do almoço, ou em horas de descanso na divisão médica, nos imbuindo sempre do orgulho de fazer parte do corpo médico do melhor hospital do país, nosso hospital. O Dr. Fábio, dotado de imensa cultura e sapiência, além do conhecimento médico por todos reconhecido, agia com humildade inerente ao velho sábio junguiano, como nosso pai, nos formando médicos transbordantes de amor por nossos pacientes e, ao mesmo tempo, grandes batalhadores pela excelência do exercício da medicina, baseada em evidências, calcada na ciência, conduzida com inteligência e experiência, dignos de portar o jaleco de nossa eterna casa. O hospital com o qual o nome do Dr. Fábio sempre se confundirá, que será lembrado e reverenciado pelas gerações vindouras, que terão o deleite de conhecer a história desse hospital em seus escritos imortais. Eu sei que, seja onde for que o nosso confrade esteja, ele estará olhando, após sua amada família, pelos pacientes e trabalhadores do hospital do seu coração. Termino com um parágrafo, por ele escrito, lembrando a todos que eleve um pensamento em oração ao confrade Fábio Cupertino Morínigo, que confiava muito em Deus e nos santos, e agora segue na nova caminhada, invisível para nós, porém verdadeiramente viva, pois a alma é imortal. Siga na luz, Dr. Fábio. Meu abraço de aconchego a todos os familiares e amigos que convivem com a saudade desse grande médico e pessoa humana que deu grande parte de sua vida ao amado Hospital dos Servidores. Cláudia Jacinto. Assim ele escreveu em 2017. O HSE significou um acontecimento inovador na vida médica nacional. Teve sua origem numa concepção docente assistencial. Iniciou a aplicação da mecanização das informações em um hospital, processando todas as informações produzidas. Promoveu a integração funcional do serviço de enfermagem, serviço social e nutrição, e o início da residência médica no país. Foi introdutor do Centro de Estudos na Estrutura Hospitalar, com biblioteca e edição de uma revista médica destinada a promover o desenvolvimento técnico e científico. Seu corpo profissional conta com 90% de especialistas titulados, 30% de mestres, 10% de doutores e 10% especializados no exterior. Nestes 53 anos de existência, 5.000 médicos residentes receberam aqui sua formação especializada. Hoje executa treinamento e especialização de profissionais da saúde de todas as áreas de atuação. Fábio Morínigo, ou Morinigo, não sei até agora, diretor da Divisão Médico-Assistencial da nossa amada e eterna casa, o Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, Ministério da Saúde, 2017. André, você pode projetar o... Tá, só um minuto. Bom, eu queria prestar minha homenagem a esse bom amigo que era o Fábio, que permita dirigir a esse ilustre acadêmico dessa forma. Eu conheci o Fábio quando juntos fundamos a Sociedade Brasileira de Diabetes. A sociedade foi fundada numa pequena sala no Hospital Antônio Pedro, em Niterói, liderados pelo Dr. Procópio do Vale. Ele já era um médico formado e eu era um médico há algum tempo e eu era médico recém-formado. Ele talvez tivesse esquecido a grandiosidade do ato que ele praticou, porque 40 anos depois da fundação
da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu procurei o Fábio, porque ele tinha sido ativo nos primeiros momentos da sociedade, depois se dedicou ao hospital. E eu fiquei trabalhando pela sociedade. Então, 40 anos depois, eu o convidei para falar numa solenidade como um dos últimos fundadores vivos àquela ocasião. Foi um momento emocionante, porque Fábio tinha uma grande sensibilidade para as pessoas. E nós tínhamos organizado um concurso de contos basicamente escritos por pessoas diabéticas, onde elas contavam os seus sofrimentos. O Fábio se recusou inicialmente, mas eu insisti muito, ele acabou aceitando e foi um dos nossos homenageados. Talvez ele não tivesse ideia do tamanho que hoje tem a Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma sociedade de nível nacional, com um número enorme de associados, que presta os mais relevantes serviços a um enorme número de pessoas. E nós, em nome da sociedade, eu quero prestar essa homenagem ao Fábio, esteja ele onde estiver, e agradecer ao bem que ele nos ajudou a fazer pelos diabéticos. Eu trouxe um slide que eu pedi ao André para projetar, Tentando conectar aqui só um minuto. que vai mostrar a modéstia desse início, e eu estou aqui para relatar a grandiosidade desse momento da Sociedade Brasileira de Diabetes. Vai dar, André? Eu ia abrir meu WhatsApp aqui, mas parece que a rede não permite para a gente conectar. Eu posso compartilhar direto no grupo, pode ser? Tá bom. Vejam que é um texto simples, num lugar simples, e que, infelizmente, desses que participaram da fundação, eu hoje sou o último vivo. Mas pretendo que o Fábio esteja comigo em todas as ações que eu possa ainda vir a... Então, fica aqui minha homenagem a esse grande homem. Projeção daqui a questão, não é isso? Bom, se alguém mais quer fazer algum comentário. Eu queria destacar o aspecto historiador, memorialista do Fábio. Foi e continuará sendo durante muito tempo, talvez seja o último, detentor de todos os conhecimentos acerca dos povos servidores do Estado. Tal que, como vocês viram, ele viveu intensamente durante anos. Ele tem pelo menos 3 livros escritos, onde a história médica dos servidores do Estado é contada e a história da sua construção, da sua arquitetura. Isso tem um valor inestimável. Do ponto de vista de eventos médicos, o Hospital Servidores do Estado foi uma instituição inovadora. E o Fábio conseguiu resgatar os dados históricos do primeiro transplante renal realizado no Brasil, que data do final de março de 1964. É uma contribuição extraordinária, porque o Fábio cedeu aos médicos nefrologistas, à Sociedade Brasileira de Nefrologia, à Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, todo o fundamento histórico que resultou nesse primeiro transplante. E eu lamento, seu falecimento, porque eu sei, que muito provavelmente muito poucas pessoas, ou talvez mais ninguém, conseguirá fazer toda essa data mining, todo esse levantamento histórico que está lá presente no Hospital dos Servidores do Estado e que corre o risco de se perder.
Então, a gente vê isso com muita tristeza, por outro lado, com uma grande alegria, sabendo que esse homem que se partiu deixou uma obra que se perpetuará para sempre. Muito obrigado. Bom, então agora vamos dar início à nossa reunião científica. Vou passar aqui para o nosso responsável pela produção científica, para poder ajudar a doutora Muriel Campos para a gente fazer a nossa reunião. Com muita alegria, honra, e nós vamos receber agora o professor Dr. Israel Campos para proferir a sua palestra, engrandecendo com esse tema, né? Olhando para o futuro, as nossas reflexões. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, a ideia não é de forma alguma da aula, nem sou eu para dar aula com esse time. Eu vim conversar com vocês, conversar sobre coisas que estão vindo aí, estão aqui presentes. Na verdade, o tema é a incorporação dos novos conhecimentos, das novas tecnologias na nossa prática diária. Em homenagem feita, eu vou tentar passar bem rapidamente sobre cada um desses tópicos. Vamos falar inicialmente sobre o microbioma. Que é isso? O microbioma começou a ser falado com a conclusão do grande estudo que foi do genoma humano. A principal conclusão do estudo do genoma humano é que só o genoma não era capaz de explicar toda a nossa atividade biológica, toda a biologia envolvida no que vivemos. E tinha algo a mais que era corresponsável. Esse algo a mais era o microbioma. Essa grande população microbiana que vive em nosso corpo, convive com a gente e que governa grande parte das nossas funções. E ele foi considerado tão importante que alguns autores chamam o microbioma do órgão esquecido. Então, a ele a capacidade de um órgão. E ele começou a ser estudado detalhadamente a partir de 2007, com o projeto Microbioma Humano, e procurou identificar, caracterizar todo esse universo microbiológico que convive com a gente. Toda essa população de micro-organismos convive com a gente e que é composta principalmente por bactérias, fungos, vírus, protozoários e arqueias. Esses são os principais reinos envolvidos. A gente tem clareza que nós estamos falando de uma população muito grande de micro-organismos e, segundo as estimativas, superam em centenas de vezes o número de células do nosso corpo. Então, é claro que quando a gente fala em tamanho, a gente fala de um tamanho tão grande quanto esse, conseguir contá-los e classificá-los é um trabalho muito complicado, muito difícil. Então, na verdade, o que a gente faz são estimativas dessas populações, e é por isso que, à medida que o tempo passa, o tamanho dessa população vai aumentando. E a gente vai descobrindo cada vez mais recursos. Mas, de um modo geral, se estima que entre 10 e 100 trilhões de micro-organismos convivam com a gente no nosso corpo. Uma população simbiótica, não patogênica, mas que, quando desequilibrada, passam a predominar determinados grupos ou outros grupos ficam em proporções inferiores àquelas do equilíbrio, a gente tem doença. E hoje, para a gente entender a importância do microbioma, acredito que 90% das doenças sejam causadas, em sua base, por desequilíbrios nessa população de micro-organismos. Então, a gente entende a importância que esse tema tem. Até o momento, já foram identificadas mais de 10 mil espécies de microbianos no organismo humano, e a gente sabe que a gente tem pelo menos 10, alguns autores falam 100 vezes, mais micróbios que células. Se a gente olhar isso sobre a genômica, o genoma do microbioma está na proporção de 100 para 1 do nosso genoma.
Então, existem muito mais genes no microbioma do que existe no genoma humano. Isso representa uma força epigenética, uma pressão epigenética enorme que modula o nosso genoma. Então, o nosso genoma vai ser modulado por diversos fatores e um desses, muito forte, é o próprio microbioma. Então, para a gente ter uma ideia dessa composição, esse número muito maior de micróbios, a gente vê que se a gente olhar exclusivamente o DNA, olhar o nosso genoma, 99,9% de toda a população humana é igual, falando da parte genética. Se a gente olhar pelo microbioma, 80% a 90%, todos nós somos diferentes um do outro pela população microbiótica que existe aqui. Então, a diversidade que ele causa é muito importante. Então, para botar alguns termos em ordem, quando a gente fala de microbioma, a gente está falando, na verdade, de dois componentes. Um, a microbiota, que é exclusivamente a população microbiana. E a outra é o cenário lógico, totalmente montado por elementos gerados por ele, pelos seus genes, por moléculas, toxinas, por tudo que eles produzem. Então, nós temos um ambiente ecológico que o origem é microbioma. E quando a gente fala de microbioma, a gente está somando as duas coisas. Quando a gente quer falar apenas da população de micro-organismos, a gente fala de microbiota. E há uma interrelação perfeita entre nosso microbioma, fatores ambientais e a nossa genética. Esses três grandes fatores interagem e isso é responsável por toda a nossa regulação gênica e os fenótipos que a gente vê na população. Na verdade, resulta da interface desses três componentes. E isso é tão importante que até o conceito de saúde vem sendo modificado. Até algum tempo atrás, a gente teve saúde como um bem-estar psicossocial. Hoje, saúde já é definida com base no microbioma. Quando ele está equilibrado, a gente tem saúde. Quando há um desequilíbrio, que chama de disbiose, quanto maior esse desequilíbrio, maior a proporção de doença. Então, o grande agente regulador hoje da saúde, aparentemente, é o nosso microbioma. E quando a gente fala de microbioma, a gente está falando de diferentes populações em cada ciclo nosso. Respiratório, digestivo, sal, área, pele, assim por diante. Cada um desses microbiomas, diferentes microbiomas, é modulado por diferentes fatores, desde fatores genéticos, ambientais, o que come, o estilo de vida, faz exercício, níveis hormonais, exposição a poluentes industriais, tudo isso modula o microbioma. E se a gente olhar alguns dos nossos microbiomas, por exemplo, nasal, a gente vai ver as suas principais funções em cada um desses sítios do organismo, seja nariz, boca, pulmão, estômago e assim por diante. Então, cada população, cada microbioma, cada local tem a sua função principal. A maior parte do microbioma estima-se que esteja nos intestinos. Acha-se que 90% dessa população microbiológica é intestinal e ela ali tem funções importantíssimas. Por exemplo, nós só temos imunidade porque a gente tem um microbioma intestinal. Todo o nosso sistema imune é criado, desenvolvido, modulado pelo microbioma intestinal. Funções digestivas, funções em outros órgãos através dos chamados eixos. Então, se a gente olhar simplesmente a microbiota intestinal, essas seriam as suas principais. Promover a digestão de alimentos sem essa população que seria capaz de digerir, ação antagônica contra a flora patogênica, atividade anticarcinogênica. Se a gente quisesse olhar o lado do microbioma do câncer, isso é uma área enorme. E a gente sabe hoje que são as disbioses responsáveis pelos primeiros passos da oncogenia. Regulação do sistema imune, controlar os micro-organismos patogênicos, metabolizar colesterol, vem daí, controle do funcionamento cerebral, por exemplo, o autismo hoje, sabe-se que é uma disbiose, causa
Aqui, se a gente for olhar apenas a microbiota gastrointestinal, que é a mais numerosa, eu trouxe essa imagem só para a gente ter uma ideia do volume dessa população. Se a gente olhar o estômago tem até 1.000 bactérias por grama. E as principais são Streptococcus, Lactobacillus ali. No duodeno, a gente já tem uma quantidade maior, com 100.000 bactérias por grama. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai vendo que essa população aumenta. No colo, nós temos 100 trilhões de micro-organismos por grama. Então, a gente fica um número que se repete na esfera. Então, fica claro por que essa área do nosso corpo, gastrointestinal, principalmente o colo, é onde a gente tem residência a maior parte do nosso organismo. E essas diferentes comunidades micro-orgânicas são moduladas por diferentes fatores, interno e externo. Nós temos aqui, por exemplo, dependendo de onde eu moro, dependendo da minha predisposição genética, se eu faço ou não faço exercício, se eu sou ou não sou estressado, se eu tomo ou não tomo antibióticos, a minha idade, a minha motilidade, antimicrobianos, o que eu como e até o tipo de parto, todos esses fatores modulam o nosso microbioma. Então fica fácil de entender por que as disbioses têm uma chance tão grande de acontecer. E quando elas acontecem, aqui é um exemplo de uma disbiose, quando a gente passa a ter em número maior do que o aceitável, micro-organismos patogênicos. Acontecendo essa disbiose, então temos alguns exemplos de algumas doenças que resultam basicamente desse desequilíbrio entre as diferentes populações de micro-organismos. Aqui, com o problema de tecnologista, eu boto interferir no pessoal de câncer, mas tudo é importante dependendo do que a gente veja. E aqui, por só falta de espaço, eu não botei, mas 90% das doenças poderiam estar listadas aí nesse slide. E como é que essas coisas acontecem? Como eu falei, todas essas diferentes microbiotas se comunicam pela rede linfática e pela rede vascular. Através dessas duas redes, os micro-organismos circulam com seus metabólicos. Então, há uma intensa comunicação entre todas as áreas do corpo através dos eixos dos microbiomas. E quando há um desequilíbrio aqui na microbiota gastrointestinal, esse desequilíbrio vai acontecer, então vai gerar doenças em todos os locais. Por exemplo, doenças cardiovasculares resultam basicamente de uma desbiose intestinal que, através do eixo do coração, vai causar uma desbiose no sistema cardiovascular e gerar doenças como, por exemplo, aterosclerose, trombose, insuficiência cardíaca. A mesma coisa vale para qualquer outro eixo que a gente olha. No caso do eixo pele, psoríase, acne, câncer de pele, resultam de desbioses intestinais e, através do eixo intestino-pele, vão causar desbiose na pele. Isso vale para doenças metabólicas, doenças cerebrais, como eu citei, o autismo, problemas neurodegenerativos, tudo isso basicamente de uma desbiose intestinal que gerou uma desbiose do sistema nervoso central. Então, se a gente tem claro isso, que essas desbioses são, na verdade, o pontapé inicial para grande parte das doenças que a falando, a gente tem que procurar identificar marcadores de desbiose. Então, fica fácil entender a complexidade, não é? Porque eu tenho primeiro que definir o que é uma microbiota equilibrada. Que micro-organismos, em que quantidade, em que local eu estou falando. Fica fácil de imaginar pelo tamanho dessa população e pelo número de fatores que interagem e modificam essas proporções, o quão difícil é identificar essas proporções exatas por microbiota. Isso vem sendo buscado, eu acredito que a gente vai chegar lá, e isso vem sendo muito objeto das chamadas ciências ômicas, transcriptômicas e assim por diante. As ciências ômicas têm um arsenal tecnológico capaz de tentar identificar essas diferentes proporções. E na hora que a gente conseguir definir o
que é uma proporção normal, o que é uma proporção capaz de gerar a doença A, B, C ou D, ou seja, que desbiose gera o quê, a gente vai ter o que a gente chama de assinaturas microbianas, que vão poder ser usados como biomarcadores diagnósticos de resposta terapêutica, prognósticos e assim por diante. Então, eu espero que isso deixe claro a importância que tem a gente entender e estudar muito esse grupo. Bom, se a gente chega a identificar a desbiose, consegue dizer, nessa situação clínica, são esses os micro-organismos que eu tenho que diminuir a sua quantidade, ou esses são os micro-organismos que eu tenho que aumentar a sua quantidade, eu preciso ter instrumentos capazes de reduzir ou aumentar micróbios alvo da minha terapia. E que substâncias são essas? Probióticos, que a gente já viu que estão vindo ao mercado, com raras exceções, eles têm um desenho correto, e eles ainda são úteis apenas em situações muito particulares. Diarreia é uma delas, e que a gente tem que aumentar a proporção de lactobacillus. Mas eu ressalto, enquanto a gente não tiver identificado as proporções normais, como é que eu vou gerar um produto que diga eu vou aumentar a proporção desse e diminuir daquele? Se eu não sei ainda quem eu quero aumentar, quem eu quero diminuir. Então, enquanto esse conhecimento não progredir e essas definições forem feitas, a maior parte dos hoje ditos probióticos, prebióticos ou simbióticos são muito mais jogadas de marketing, ocupar um espaço, um nicho terapêutico, do que produtos realmente bem desenhados para aquela situação que a gente quer. E o que essas substâncias, esses probióticos, prebióticos, simbióticos, têm que ter de particular? Eles têm que ter algumas características. A primeira delas é sobreviver. Nós estamos falando de modular uma população microbiológica, microbiana, no intestino. Então, ele vai ter que passar por estômago, por gasto, ele vai passar por agentes que nós dispomos para destruir uma parte dos micro-organismos. Nós fomos desenhados para destruir os patogênicos. Então, seja o que for que eu vá adotar, tem que sobreviver a esses processos que a gente tem de liquidar essas coisas. Obviamente, não pode ser patogênico, tem que ser tolerante aos ácidos biliares, tem que produzir metabólitos secundários que me importam, metabólitos que antagonizem ou que potencializem outros metabólitos presentes naquela desbiose, tem que ser seguro sob o ponto de vista genético, tem que ter um efeito imunomodulatório positivo. Então, essas características são básicas para qualquer substância que a gente queira chamar de probiótico. Então, de microbioma, era isso. Eu espero ter dado uma ideia da importância que ele tem no nosso viver. Vamos falar rapidamente de epigenética. Epigenética é aquela situação de modulação do genoma que acontece desde o momento da fecundação, na fase fetal, e vai acontecendo durante toda a nossa vida. As diferenças que nós temos entre nós, os diferentes fenótipos, são resultado basicamente de forças epigenéticas e da simples variabilidade estocástica, ou seja, é um acaso que gera parte dessas diferenças. Então, quando a gente fala de modulação epigenética, a modulação do nosso genoma, nós estamos falando de vários fatores. Eu ressalto aqui o microbioma, mas todos os outros são fatores que exercem uma pressão muito grande sobre o nosso genoma e modificam a sua expressão. E se a gente pensar na força genética do nosso microbioma, só em matéria de quantidade de genes, nós temos milhares de vezes mais genes no nosso microbioma do que no nosso genoma. Então é fácil entender por que o microbioma é uma força epigenética tão importante, capaz de modular tanto o nosso genoma. Quais são as máquinas da epigenética? Basicamente, a metilação do DNA, pode ser hiper, hipo ou a demetilação, as diferentes formas de modificar as estonas, o remodelamento do núcleo alterando a nossa cromatina e, finalmente, os microRNAs. Eu vou falar rapidamente apenas dos microRNAs, que vem sendo um campo em que o conhecimento vem progredindo muito. E esses microRNAs, o que eles são? São RNAs pequenininhos, realmente pequenininhos, por isso que é o nome de microRNAs, que são produzidos no núcleo através da exportina 5. Eles são transferidos para o citoplasma. E o que eles fazem?
o microRNA tem como alvo o RNA mensageiro. Quando ele se acopla de uma forma perfeita no microRNA, no RNA mensageiro, ele degrada a sua transcrição. Ou seja, aquela informação que ele levava, que geraria um determinado comportamento da célula-alvo, é cancelada. Então, aquela célula não vai ter o comportamento desenhado pelo DNA, porque o microRNA foi lá e cancelou aquela informação que estava sendo levada para a célula pelo microRNA mensageiro, pelo RNA mensageiro. Quando essa complementação não é total, não é perfeita, o que ele faz é reprimir a transcrição daquele RNA mensageiro. Do mesmo modo, ele vai alterar a informação dada para aquela célula que vai gerar um comportamento que não era originalmente desenhado. E como é que isso funciona? Até hoje, os estudos indicam que pelo menos 60% dos genes são alvos de microRNAs. Então, a gente pode imaginar mais do que a metade das nossas células vai se comportar de modo desenhado pelo microRNA, bloqueando ou não a transcrição do RNA mensageiro, seria o maestro daquele comportamento celular. E esse microRNA ele sai da célula e vai buscar as células-alvo, seja através de exosomos, seja através de microvesículas, seja livre no soro ligado a uma molécula de HDL. Então, é assim que ele sai da célula máter para as células-alvo. Então, se a gente entende isso e sabe que toda a modulação genômica pode ser feita em grande parte pelo microRNA, se a gente consegue identificar qual microRNA transporta qual mensagem, a gente vai ter o passo inicial para a doença A, por exemplo, que eu sei que vai resultar num comportamento anormal da célula X, que foi causado por aquele microRNA XKC. Então, se eu consigo bloquear a produção ou a transmissão daquele RNA, eu estou bloqueando no seu estágio mais inicial aquela doença que estaria lá no fundo, lá no final dessa estrada, por ação daquele microRNA. Então, a gente busca identificar todos, boa parte deles já está identificado, e usar o microRNA como um grande biomarcador, seja diagnóstico, seja de resposta terapêutica, seja prognóstico. Então, uma das coisas que provavelmente nós não vamos usar ainda na nossa clínica, mas nas próximas gerações vão estar usando, é um examezinho de sangue muito simples, que vai dizer que doença eu vou ter daqui a 30 anos. E a gente vai ver como intervir para que essa doença não apareça daqui a 30 anos. É disso que a gente está falando. Dieta. Eu sei que a gente está na hora do almoço e dieta é uma coisa muito importante. Mas a dieta, a gente entende agora que tem importâncias muito mais importantes, vamos dizer, né? Os fatores genéticos, assim como fumo, vida sedentária, etc., são pressões epigenéticas importantes. O que a gente come é uma pressão epigenética sobre a expressão do nosso genoma. E se a gente lembrar que o genoma modificado, seja por uma metilação do DNA, seja por uma alteração da cromatina, uma vez esse DNA metilado, ele é transmitido para a geração seguinte. Ou seja, as alterações epigenômicas são alterações transgeracionais. Elas vão seguir em frente. Aí a gente entende o porquê do diabetes, as coisas todas que é o nosso dia a dia. E aí a gente entra em comida sem remédio. No século XVI, na Europa, era proposto comer muita raposa se a pessoa fosse asmática, porque a raposa é um bicho que tinha um fôlego muito bom. Então, comer raposa deveria dar um fôlego. Na China, isso talvez faça até hoje, mas a partir do século XVII, comer morcego era muito bom para quem não tinha visão boa, porque o morcego tinha uma excelente visão. É claro que não é isso que a gente propõe quando a gente fala em usar a alimentação como instrumento terapêutico, profilático, etc. E sim aprender, através dessas áreas da ciência, nutrigenética, nutrigenômica, essa interação entre o que a gente come como uma força epigenética. Como um exemplo disso, a gente tem, por exemplo, os inibidores do DNA metiltransferase, que são causadores de câncer. Então, por estudos de epigenética, a gente sabe hoje que comer castanha, tomar chá verde, etc.,
bloqueiam o pontapé inicial da carcinogênese, que são as DNA metiltransferadas. Então, a gente está vendo aqui um exemplo de dieta prevenindo câncer. E é apenas um exemplo. Então, se a gente pudesse ter uma máquina, vamos imaginar que a gente fosse capaz de construir essa máquina, e os estudos de nutrigenética, nutrigenômica, nos dissessem que alimentos, de que maneira que eles deveriam ser preparados, etc., fariam bem para a gente, alterando a expressão do nosso genoma, olha aquilo que a vovó da gente dizia: prato limpo, prato colorido é bom para a saúde. É bom mesmo. A gente previne doenças, a gente cura doenças, simplesmente usando o alimento como uma força epigenética importante. Então, ninguém tem nenhuma dúvida de que um prato bem colorido, aquelas coisas todas, é tão bom quanto um comprimido anti a doença. Ciências ômicas, eu conversei rapidamente, aqui é um exemplo, 4 telas, só para a gente entender. Essa é uma nova área do conhecimento que gera um número de dados impressionante, em que a gente tenta entender, por exemplo, no caso da genômica, entender a edição do genoma, o mapeamento de cada gene, entender a sua função no nível de uma única célula. A transcriptômica, que são os transcritos do RNA, como eu mostrei o ponto de ação do microRNA, a gente entender na transcriptômica que evolução, que comportamento cada célula vai ter. Na proteômica, entender, estudar as proteínas e chegar a usá-las como biomarcadores. Na hora que a gente entender bem os fundamentos, os conhecimentos que a proteômica vai nos trazer, a gente vai mudar o diagnóstico de uma forma radical. A gente vai procurar determinada proteína que, se achada a partir de determinada concentração, é um marcador da doença A, B, C ou D, antes que a doença se expresse. A mesma coisa para a beta-amolômica, em vez de falar de proteínas, nós estamos falando de metabólitos. Quando a gente consegue identificar que metabólito gera que comportamento anormal celular, e a gente tiver os antagônicos desses metabólitos, a gente vai começar a alterar a maneira que a gente está fazendo. A gente chegando na nanotecnologia, algo dito no dia a dia de hoje, como é que eu vou atuar especificamente na célula? Agora o meu alvo é uma célula que tem um problema. E como é que eu gero estruturas que vão lá naquela célula, consertá-la e fazer que ela volte a ter um comportamento normal? E, quem sabe, até mesmo modificar o DNA daquela. Então, é disso que nós estamos falando quando a gente fala de nanotecnologia, que nasceu a partir do momento que a gente começou a entender como as células conversam entre si, como é feita essa conversa celular. E a gente sabe agora que aquelas microvesículas, aqueles exossomos, são modos da célula jogar informações que vão condicionar comportamentos e ações por outras células, tanto à distância como localmente. Essa conversa celular se dá além das microvesículas, além dos exossomos, pelo contato entre duas células, em que uma passa para a outra algum conteúdo, através dos chamados nanotubos tubulares. Então, através dessas estruturas que são formadas, a ação acontece, elas são desfeitas, passa tudo de uma célula para outra. Mitocôndria, micro-organismo, metabólito, eletrólitos, etc. Então, uma célula muda o comportamento de outra célula dessa forma. Aqui uma fotografia de microscopia eletrônica de varredura, mostrando um duto se formando entre as duas células e o conteúdo passando de uma para outra. É assim que elas conversam, é assim que elas modulam o comportamento uma da outra. Então, isso tanto se dá através de inúmeras vesículas, inúmeras vesículas, exossomos, como se dá também através do contato entre duas células. Então, se a gente tem essa comunicação intracelular, começou a pensar, e se eu quiser alterar o comportamento de uma célula doentia? Ela foi doentia, por exemplo, porque ela foi célula-alvo de um determinado microRNA que alterou o seu comportamento, que seria o normal. Então, eu vou criar uma estrutura, pode ser uma estrutura, que tenha dentro de si o antídoto daquele microRNA. Então, eu vou fazer com que aquela célula volte a ter um comportamento normal. E o que é que isso representa no fim da história?
grande parte das nossas doenças chamadas crônicas, asma, leprosia, diabetes, etc., resultam basicamente do comportamento celular alterado. Se eu consigo fazer com que aquela célula volte a ter um comportamento normal, muito daquilo que a gente diz, a doença eu não curo, eu apenas controlo, pode ser que mude de figura. Pode ser que agora eu passe a curar coisas que antes eu apenas era capaz de controlar. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver mais à frente. A coisa de 3, 4 séculos não passa disso. Mas a gente vai chegar ali. Então, lembrar que essa conversa celular se dá através de vesículas, sejam corpos multivesiculares, sejam exossomos, entre a célula que libera e a célula recipiente, que vai, a partir do recebimento, da incorporação dessa vesícula, mudar o seu comportamento. Então, o que eu quero? Eu quero criar estruturas que sejam seletivas. Eu quero essa aqui entrando na célula A, criar a estrutura para a célula B. Então, eu tenho que fazer com que a parede dessa estrutura, dessa microvesícula, ou nanovesícula, tenha na sua parede algo que faça que ela só seja umida, fagocitada, aderida à superfície da minha célula-alvo, e não de qualquer célula. Ao mesmo tempo, no seu interior, eu boto aquilo que eu quero usar para transformar o comportamento daquela célula, que estava normal até aquele momento. Então, é nisso que se fundamenta a nanotecnologia, e a gente pode fazer várias coisas. Aqui, por exemplo, eu vou colocar um microRNA dentro de uma cápsula de lipoplex, ela vai ter o seu desenho elétrico feito na sua superfície, de modo que ela seja captada apenas pela minha célula-alvo. Lá, esse microRNA vai ser liberado e vai mudar todo o comportamento daquela célula, mudando a sua expressão de DNA. Por exemplo, eu posso estar falando de uma célula neoplástica, que eu quero matar. Então, eu vou colocar naquela nanopartícula um veneno para aquela célula, que vai promover a sua apoptose de forma seletiva. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que a quimioterapia vai mudar. Aquela história de matar o que eu quero, matar também o que eu não quero, vai ser diferente. A gente vai desenhar quimioterápicos, desde que a gente consiga desenhar a estrutura da nanopartícula para que apenas as células neoplásticas captem aquele veneno. Aí a gente vai falar um pouquinho de terapia gênica na nanotecnologia. Ou seja, a gente vai começar a falar de reparos do DNA, coisa que parecia tempo do Gerson. Hoje a gente já é capaz de começar a fazer isso. Então, hoje a gente já está uma população idosa, e isso vem sendo um grande impulso para a chamada medicina regenerativa, que é parte disso. Terapia celular, terapia gênica, engenharia tecidual. A gente está fazendo hoje já tecidos que substituem os tecidos orgânicos. Seja um coração novo, seja uma pele nova, articulação, que é a coisa mais importante da nossa idade. A gente já está fazendo novas estruturas naturais do nosso corpo artificialmente. E isso é feito com base nas células-tronco. Então, as células-tronco, dependendo da tecnologia, tá? Pode gerar qualquer coisa do nosso corpo que a gente queira que gere. E aí substituir medicina regenerativa. Quais são as principais fontes de célula-tronco? Todos conhecem isso bem. Inicialmente se falava apenas do cordão umbilical, etc. Mas hoje a gente tem N outras fontes de célula-tronco que vêm sendo utilizadas no dia a dia. Então é possível que a gente vai chegar a uma situação dessa. Eu vou trocar meu braço, vou trocar meu cérebro com medicina regenerativa, com célula-tronco. Quem sabe a gente vai ter uma loja de óculos muito em breve. Quem é que faz, quem é que comanda o funcionamento celular da gente? Na verdade, é o nosso DNA. O DNA é o grande maestro que diz como as nossas células vão funcionar. E se ele tem problema? Um pedacinho dele tem um problema, e aquele problema que gera uma doença tal, 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 é chamada de doença genética. Então está surgindo uma técnica chamada CRISPR. CRISPR quer dizer, isso que está aqui embaixo, repetições palindrômicas curtas, agrupadas, irregularmente, interespaçadas. É muito melhor falar só. E o que é essa tecnologia? Eu tenho uma área do meu DNA, que é a área que gera a doença tal, e eu quero tirar essa área dele. Quero substituir
essa área como uma área de DNA sadio. Então, existe a tecnologia CRISPR, em que a proteína Cas9 forma um complexo com RNA guia da célula, se liga ao DNA, promove a sua separação naquela área de espaçamento e incorpora um DNA desenhado, programado para contradizer tudo que aquele DNA defeituoso dizia. Acabei de acabar com doenças geneticamente determinadas. Ou seja, nós estamos chegando ao ponto de reescrever o nosso DNA, coisa que parecia impensável para os descobridores do DNA, por exemplo. Mas nós já estamos lá, né? Então, ligar o DNA à célula-alvo significa mudar o comportamento de uma célula que até então era um comportamento doentio. Eu tenho N maneiras, N materiais com ácido nucleico, com diferentes cargas de ácido, capazes de levar aquele DNA que eu quero para aquela célula para mudar o seu comportamento. Aqui estão alguns exemplos de alguns materiais usados hoje para formar as paredes dessas nanopartículas, e lá dentro o que eu vou botar é material nucleico, para uma vez dentro do citoplasma daquela célula-alvo, passar a dominar o comportamento daquele DNA. Então, vocês imaginem, por exemplo, nas células principais do sistema imune, seja um macrófago, mastose, célula de Lewis, eu vou ser capaz de colocar uma estrutura, nanoestrutura com DNA desenhado, ele se liga à célula através do toll-like receptor 9, e ali ele vai transportar para aquela célula um novo comportamento de DNA, um novo desenho de DNA. Olha, eu estimulando a imunidade, alterando doenças autoimunes e assim por diante. Então, seja qual for o problema que a gente vai resolver, seja qual for a cara feia que ele possa ter, olha quanta coisa nova, epigenética, nanotecnologia, CRISPR, microbioma, dieta, coisas que aumentem a potência do nosso sistema imune, estão vindo aí. Isso é o futuro da nossa prática clínica. É claro que na hora que eu falo em redesenhar DNA, em alterar funções, alterar genoma, alterar funções genéticas, eu tenho que começar a entender que eu vou ter problemas éticos pela frente. Claro, né? É aquela velha história. Quando se dizia que a gente podia desenhar o nosso DNA, escolher, então eu vou escolher a altura que meu filho vai ter, a cor do seu olho, etc. Existe uma linha ética entre o que eu posso e o que eu não posso fazer no DNA. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que isso tudo é muito novo. A gente ainda não sabe com segurança quais são as consequências de mexer em editar um DNA. Se a gente olhar o DNA como um cordão de pérolas, por exemplo, será que substituir 3 ou 4 daquelas pérolas não altera aquele cordão de alguma maneira? Claro que só vai ter uma maneira de saber. Quando a gente começar a usar essas tecnologias e acompanhar os seus resultados. Mas, indiscutivelmente, a gente tem novas oportunidades. Imagine isso na agricultura, acabar a praga, otimizar a produção de alimentos, etc. Tudo isso é essa tecnologia de edição de DNA. É claro que a gente tem que fazer isso de uma maneira segura, ter as preocupações éticas e criar uma regulação muito estrita, muito segura do que se pode e do que não se pode fazer quando a gente fala redesenhar, reescrever o DNA. Para finalizar, o tema do dia a dia de hoje, a inteligência artificial, que eu só posso dizer que ela já está no nosso dia a dia há algum tempo, e cada vez mais presente, né? E existe agora uma grande discussão se ela é do bem ou se ela é do mal. A gente tem que entender a inteligência artificial como ela é de verdade. Ela é apenas um sistema de catalogar zilhões de informações e juntar essas informações de uma forma muito rápida, filtrando o que interessa e o que não interessa. É isso. Só que isso era o primeiro estágio. Agora a gente já tem o chamado deep learning, ou seja, ela começa a aprender com seus erros e com seus acertos. E isso vai fazendo com que ela fique cada vez mais segura. É ótimo, mas isso faz com que algumas pessoas tenham cada vez mais medo dela. Inegavelmente, ela pode representar um novo toque da criação, um pouco diferente daquele que estava no Da Vinci, mas ela pode mudar muito a maneira com que a gente faz medicina de agora. E em qualquer que seja a área médica. A inteligência artificial já está presente na maior parte das nossas áreas, e quando a gente vê,
sejam dados diagnósticos, sejam dados radiológicos. Hoje, inteligência artificial em radiologia é uma coisa espetacular. Dentre aquelas inúmeras ciências ômicas, a gente tem a radiômica. A radiômica é aquela tecnologia que só foi possível com inteligência artificial, em que o robô vê coisas que o olho humano não é capaz de ver naquela. Então, a gente já está fazendo diagnósticos radiológicos muito mais precoces do que era capaz até um tempo atrás, em que quem via o exame era o radiologista. Agora não é mais o radiologista. Inteligência artificial. E vê coisas que o olho humano também não vê. E isso está mudando a maneira como a radiologia está se apresentando, e ela está sendo um instrumento, agora sim, de diagnóstico precoce, que antes ela se dizia. Por exemplo, câncer de pulmão, o rastreamento de câncer de pulmão era feito por tomografias computadorizadas a cada ano e meio, 2 anos, e quando via a massa, bom, vamos lá. Chamar de diagnóstico precoce a massa presente é mudar um pouco o que é precoce. Precoce, na verdade, se a gente conseguir fazer um diagnóstico lá nos fenômenos carcinogênicos iniciais. E agora a gente vê que é capaz, seja na imagem radiônica, seja o microbioma. As assinaturas microbiômicas passam a ser um verdadeiro diagnóstico precoce. E a disbiose acontecendo vai alterar o comportamento celular. Se eu identifico aquela disbiose, quando ela começa a acontecer, eu evito toda aquela sequência de fatos que vai levar à doença. Um outro exemplo, por exemplo, robótica. Hoje, a inteligência artificial é um auxiliar, é o braço direito do cirurgião de robótica. Mas ainda naquela fase, esse tecido pode, esse não pode, identificando densidade, se aquilo é meu, se aquilo é baixo. Mas à medida que o deep learning está avançando na robótica, daqui a pouco eu fico em casa deitado na rede acompanhando pela tela. E o robô vai saber o que pode cortar, o que deve cortar e o que não pode. Vai ser uma cirurgia, inegavelmente, muito mais segura e muito melhor feita. E aí eu queria falar de um instrumentozinho que a inteligência artificial está no bolso de cada um de nós aqui. Né? Hoje a gente sabe que esse instrumento traz aplicativos de saúde, detecta em parte, diz que ele está com a glicemia aumentada, diz que está acontecendo, e até serve para telefonar e falar com os outros. Mas é isso que nós estamos falando. E esses aplicativos representam um grande medo. Será que o celular vai passar a ser o médico de todo mundo? Ele já é. Grande parte da juventude hoje usa seus aplicativos de celular para saber que problema ele está tendo e a solução. Não precisa mais ver. A grande parte das coisas. E é isso que a gente tem que deixar claro, que isso não vai acontecer. Existem coisas que o saber humano vai somar a qualquer aplicativo, por melhor que ele seja feito. Mas não vai dar para a gente fugir desse futuro. Nós vamos ter inteligência artificial médica, na enfermagem, na nutrição, na fisioterapia talvez seja um pouquinho difícil desenhar o robô, mas a gente vai chegar lá. E o que a gente tem que é, como médicos velhinhos que nós somos, aprender a continuar a fazer medicina nesse cenário de inteligência artificial. Aí é que está a verdadeira arte. Como conviver usando o que há de bom nela para fazer um diagnóstico mais seguro, uma prática clínica mais segura. E não simplesmente passar o bastão, no caso do estetoscópio. Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos nos aliar a toda a potencialidade da inteligência artificial para melhorar a nossa prática clínica. Quer dizer, pode parecer que eu trouxe um monte de abstrações futurísticas aqui, essa era uma, né? O Bob Dylan ganhou o Nobel, o Bill Clinton foi presidente, a coisa tentou 2 vezes. E o que a gente tem que entender é que o mundo está. Talvez o grande artífice disso seja a inteligência artificial no momento. Lembrar que o tempo todo tem que ter a razão humana, tem que ter o bom senso direcionando toda a ação. Era isso que eu queria conversar. Muito obrigado pela atenção. Meu terceiro ano, a gente pensava a prática clínica, São Francisco, Paulão,
não apenas meu, mas de gerações, foi o alicerce que formaram de uma forma que hoje a gente não vê com tanta frequência. Sei que deu certo. Bom, certamente deu. Em primeiro lugar, o orgulho por ter tido uma mínima participação na sua formação. Em segundo lugar, eu quero dizer que você trouxe para mim tanta coisa nova, tanta coisa que eu não conhecia, que eu acho que essa noite eu vou sonhar com o seu slide. Agora que ele não se Belo, parabéns pela apresentação, realmente uma conferência extraordinária, né? Eu aprendi muitíssimo hoje com você, eu queria agradecer muito. E ao longo da sua exposição, eu fui imaginando correlações com a minha prática, né? Com aquilo que você estava falando. E são muitas, né? Pensei na arteriosclerose, que você mencionou também, né? Que é uma doença inflamatória crônica de baixa intensidade e tem a ver com vários fatores, a próprio microbiota, por exemplo, da boca, né? Doença periodontal está associada a uma incidência maior de arteriosclerose, que aumenta a inflamação. Doenças imunológicas, artrite reumatoide, muito bem relacionado também. Pensei em várias outras situações clínicas, né? Como, por exemplo, a endocardite, também da boca, né? Periodontal, desequilíbrio, na higiene oral, e isso, o streptovírus pode alcançar o tecido vulvar doente. O intestino, o streptobovis, também, às vezes, uma lesão, um pólipo, neoplasia, pode alcançar também a circulação do tecido vulvar. Lembrei de uma outra situação muito comum em terapia intensiva, cardiológica, que é essa interação intestino-circulação, né? Um paciente com infarto grave, que é o grupo choque cardiogênico, ele está com aquele modelo clássico de choque, com vasoconstricção, com débito baixo, e de repente ele fica inflamado, a resistência cai, ele fica com resistência alta, a barriga começa a distender. Então, muitas vezes, ele faz um fenômeno chamado translocação bacteriana, né? E o enterócito perde a integridade e migra uma série de elementos microbianos dessa microbiota intestinal, ganhando a circulação, por exemplo, elementos gram-negativos, fúngicos, por aí vai. Então, isso é um fenômeno conhecido, né? A gente vê isso na prática muito. Outra situação que nós vivenciamos muito em terapia intensiva é a questão do uso muito disseminado de largo espectro de antimicrobianos. Esse é um fenômeno conhecido, né? E expolia tudo isso que você mostrou muito bem dessa microbiota, e com consequências patológicas seríssimas, né? Todos nós que fazemos terapia intensiva, já vimos algum caso de colite pseudomembranosa, né? A flora foi toda ali, esfoliada e certos elementos, certas toxinas começam a proliferar, né? De clostridium, levando aquelas lesões graves, e muitas vezes dificílimas de tratar, mesmo com vancomicina. Então, já vi um caso extremo por fazer uma reposição exógena da flora, um transplante fecal, né? Então, a restituição desse equilíbrio que você bem falou, né? Me lembrei também, quando você trouxe a questão da célula-tronco, e aqui nesse hospital, no ano de 99, 2000, começou uma pesquisa muito interessante que foi liderada pelo nosso querido Hans Fernando. Eu participei dessa pesquisa também, ele me chamou para participar. E um primeiro modelo foi um paciente com cardiopatia isquêmica grave, dilatada, com disfunção grave do ventrículo esquerdo, fração de ejeção menor que 35%, e que já não havia mais terapia eficaz para aquela situação. Não havia mais revascularização possível, nem percutânea nem cirúrgica, e o tratamento farmacológico estava esgotado. Eu tive a função de selecionar pacientes para isso. Uma função, eu diria que foi um momento mexeu muito com a emoção, porque aquelas pessoas que chegavam ali, elas estavam querendo segurar uma tábua de salvação, como se a pesquisa, o resultado fosse certo. Não era, eu explicava, mas é uma pesquisa, pode ser neutro, pode ser positivo ou negativo. Mas quando dizia que entrava em critérios de exclusão, não era um problema. O que mostrou essa pesquisa? Nós não consistia em funcionar a medula óssea, extrair as células-tronco e injetar no coração através de um catéter de injeção endocárdica. E nós conseguimos ver ao longo do tempo, não conseguimos documentar miogênese, mas conseguimos documentar vasculogênese, então aparecer células vasculares novas. Essa pesquisa foi muito falada, publicada, e os pesquisadores básicos, todo mundo, estão estudando até hoje isso, como ter aquele homing adequado da célula-tronco, né? Esse vai ser o plus
você falou usando técnicas de genética. Então, isso é muito interessante, né? Então, na sua palestra, ela se encaixa perfeitamente em tudo que a gente vivencia, o que a gente sonha, né, em vivenciar. Né? Queria só trazer esses exemplos e parabenizar outra vez essa magnífica conferência. Isabel, parabéns pela brilhante palestra. É realmente um encantamento por seus conhecimentos sobre a, a longa vida. Nós lembramos que Aldo Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo e a Ilha, ele dizia que tudo que existe na vida e no universo depende só da capacidade de cada um de poder captar aquilo que existe. Isso acontece na música, na ciência. Hipócrates, na alimentação, tu és o que come e o que come será a tua medicina. Na antiga Grécia, antes de Cristo, Hipócrates, quando a vida média era 25, ele viveu 83 anos. Então, ele percebia muito da ciência. E, recentemente, verificamos que um pesquisador de Harvard, chamado Davi Sinclair, que você muito conhece, escreveu o livro Lifespan, Why Not to Treat? Por que não tratar as doenças do envelhecimento, que é uma doença? Envelhecer é ficar doente. Mas isso é um assunto tão interessante que a gente podia abordar de maneira espetacular diante dessa palestra sua. Eu, seguindo o livro do Sinclair, que agora não é mais um livro, é um audiolivro, ele mostrando como é que se deve fazer para viver mais. E nós conhecemos o antigo ditado que se diz an apple day and doctor away. Ninguém sabe quem falou isso, mas que é uma grande verdade. E então eu queria perguntar a você o que é que você acha do composto proteico das sirtuínas, que é muito tratada por Davi Sinclair, em que essas proteínas que vivem no nosso corpo, no nosso metabolismo, e também nas plantas, na alimentação, que essas sirtuínas têm a capacidade de reconfigurar o nosso DNA. Então, um indivíduo que tem uma riqueza das sirtuínas, ele pode viver mais com o seu próprio metabolismo. Eu não quero me alongar, mas queria saber como você abordou esse assunto largamente com relação à inteligência artificial. Nós sabemos que, recentemente, o vice-presidente da Google, Humphrey Sinclair, aos 75 anos, ele pediu demissão do Google para poder falar dos efeitos colaterais da inteligência artificial. Então, aproveitando essa chance aí que você mostra ser um indivíduo que estuda muito esse assunto, eu queria que você falasse se nós estamos caminhando para esse admirável mundo novo de Aldo Huxley, que todos nós já conhecemos. Admirável Mundo Novo e a Ilha, em que são livros que todos nós devemos ler e devemos aprender com ele. Então, eu queria saber de você, fora da biologia, o que é que você acha dos efeitos da inteligência artificial? Para onde nós vamos? Ela poderá fazer bem à humanidade ou ela vai competir com a inteligência do homem? Mais uma vez, parabéns pela sua brilhante palestra. Estamos no seu caminho. É uma conversa, uma palestra. Mas respondendo ao senhor e agradecer, tentar sintetizar tudo na inteligência artificial, que é um grande eixo. Obviamente, ela vai trazer problemas, claro que vai. Funções repetitivas, por exemplo, mecânicas, vai acabar o funcionário na automontadora que aperta aquele parafuso. Isso já acabou há algum tempo. É robô que faz isso há um bom tempo.
Mas essas funções repetitivas ainda feitas por pessoas vão desaparecer. O problema não é olhar, então não vamos deixar isso evoluir, porque vai trazer problemas para o mundo. Não. É tornar aqueles mundos capazes de viver de forma efetiva num mundo em que a inteligência artificial esteja presente, o que é totalmente diferente. Estamos falando de escolaridade, avanço social, etc. Eu acho que, em vez da gente queimar a inteligência, a gente devia queimar a ausência de política de aprimoramento do ser humano. Isso vale para qualquer lugar. E aí, a gente vai ser capaz de conviver e usar a inteligência artificial para o nosso bem. E não ficar brigando com ela porque ela está tirando o meu emprego. E não adianta. Essa briga é infrutífera. Já começa a ter. A inteligência artificial chegou, vai crescer. Agora, com o Deep Learning entrando nela, acabou. Ela vai evoluir cada vez mais e ainda bem que isso vai acontecer. Nós, médicos, vamos lucrar muito com isso. Com técnicas diagnósticas, técnicas terapêuticas, etc. Ela é um grande avanço. Pergunta para qualquer cirurgião do tempo que tirar uma vesícula, né? Apresentava um lanho para tirar aquela vesícula, para hoje aqueles 2 buraquinhos saindo pelo umbigo. Lanho. Robótica é uma coisa absurda. Lembrar o que era uma prostatectomia antes da robótica, que se levava a inervação, levava tudo, pedaço de uretra, tinha todos aqueles problemas decorrentes. Hoje não. Hoje o robô deixa a inervação, deixa tudo e ainda faz a anatomose da uretra de uma maneira perfeita. Isso não seria possível sem a robótica, porque o olho do cirurgião não enxerga aquele campo que ele está vendo. Então, eu acho que a robótica veio, ficou e vai crescer. Agora, cabe a nós aprender a usá-la como um aliado, não como uma adversária. E quanto a proteínas, na verdade, o que parece estar envolvido ali é a modulação genômica que elas são capazes de fazer. Então, aquela maquininha minha de epigenética ali, botar aquelas proteínas, pode ser que elas alterem a expressão no genoma. É isso que a gente tem que buscar. Mas quem vai responder para o senhor de uma maneira muito melhor e mais completa é quem vê a parte nutrigenética e nutrigenômica, que vai entender essa interface genoma-comida. De alguma maneira, isso tem que ser melhor compreendido e está sendo. E vai acabar aquele camarada que não posso comer isso porque eu tenho digestão, isso que eu tenho. Isso tudo vai ser modulado. Inclusive até a alimentação vai ser modificada. Claro, basta. Eu faço questão de dizer ao acadêmico Belo, muito obrigado. Aprendi muito e a sua didática é absolutamente insuperável. Explicou coisas extremamente difíceis de uma maneira muito fácil. É um orgulho para nós termos o acadêmico aqui entre nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Acadêmico Isbelo, muito obrigado. A apresentação foi excelente. E eu tenho 2 perguntas. O senhor mostrou que há um gradiente quantitativo do estômago até o reto. Existe também, primeira pergunta, um gradiente entre nariz e boca e estômago? Só quantitativo, não vale. E a segunda pergunta, existem estudos fazendo comparações entre os ciclos? A resposta é sim para as 2 questões. Né? Há diferenças, diferentes microbiotas têm proporções e micro-organismos totalmente distintos. O que acontece quando há uma disbiose é que a microbiota de um lugar ou os metabólitos da microbiota daquele lugar vão via linfática ou via sanguínea para outro lugar. Exemplo prático, autismo. Uma disbiose intestinal faz o autismo acontecer. Simplesmente saiu, seja os metabólicos, seja os micro-organismos, e foram pelo eixo intestino externo para lá. E cada uma das microbiotas, centenas, tem as suas proporções e que tipos de micro-organismos totalmente definidos. O que a gente não sabe é dizer qual é o ideal para cada um. O que é aquela que está equilibrada? A gente parte do princípio que se aquele órgão não tem um problema, então provavelmente aquela microbiota deve ser
a equilibrada, adequada para aquele local. Só que definir exatamente quem está ali, quantos estão ali, é aquele slidezinho que eu mostrei, o tamanho da população, com o mergulhador contando e o outro classificado. É muito difícil. Imagina o que é definir o tamanho e a variedade da microbiota cerebral. Ninguém vai ficar me observando. Então, são estudos indiretos que dão estimativas. Então, se existe uma coisa que muda a cada edição, é tamanho de microbiota e sua qualidade. Porque à medida que o progresso, o conseguir material para identificar evolui, muda tudo que a gente achava que era a população até aí. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, queria agradecer, realmente essa Brain Gut Connection é extremamente importante, né? A gente sabe muito que realmente e a inteligência artificial e essas explicações que foi colocada é muito importante porque realmente todo mundo quer sempre aprender mais, ainda mais que imagina se você vai conseguir mexer ali no pedacinho, isso é uma... Vamos pensar como será isso no futuro, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, lembrando que nós conseguimos fazer a nossa transmissão também por via Zoom, que os outros acadêmicos que não estão aqui presentes, então agradecendo a presença de todos, né, os nossos titulares também que estão presentes, e lembrando que nossa academia realmente agradece muito a presença de todos aqueles que estão realmente puderam vir aqui de forma presencial e aqueles que não puderam, pelo menos que estejam nos assistindo, um tema tão importante quanto esse, pelo menos por via online, que seja, não é o melhor aqui, o importante é estarmos todos juntos aqui, tiramos várias fotos para podermos estarmos sempre juntos, participando dessas nossas atividades científicas e levando a nossa academia com esse vídeo que hoje foi apresentado. Muito obrigada. Oi,